O que é traição pra você? Bater um papo, conversar com uma outra mulher é traição? Bater um papo no Zap, mandar uma fotinho, mandar um nude, será que é traição? Ir numa massagem com um happy end, sabe o que é happy end? Pois é, um final feliz. Isso aí é traição? Sexo sem envolvimento emocional, isso aí seria traição pra você? Sexo com envolvimento, isso é traição? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube, Rômulo Oschmann falando aqui. E hoje eu quero te responder uma das perguntas que é mais feita no meu Instagram. Traição tem perdão? Presta atenção aqui comigo. Se eu te falasse hoje que você foi traída, se você descobrisse hoje que seu marido te traiu, se você fosse como uma das minhas seguidoras que estava olhando ali o iPad do filho e de repente, do nada, sincronizou com uma conta de e-mail do marido e começou a entrar algumas mensagens ali, alguns e-mails antigos, e ela começou a ver um completo romance que o marido dela estava vivendo e algumas fotos picantes. Se o seu marido hoje chegasse agora e te chamasse, olha, preciso conversar com você, lembra a fulana de tal? E te contasse uma traição. E aí, traição tem perdão? Ou se de repente, presta atenção aqui, se o teu casamento não estivesse muito bom, sem diálogo, sem sexo, sem interação, e de repente o Carlos, lembra? O Carlos lá do teu trabalho te chamasse para sair para almoçar e você cometesse uma traição. Traição tem ou não tem perdão? Eu recebo essa pergunta todos os dias no meu Instagram. E por isso eu decidi fazer esse vídeo aqui agora para você, para a gente aprofundar um pouquinho, para você ver a minha opinião. Olha só, talvez você tenha a resposta aí na ponta da língua. Traição tem perdão? Mas fica comigo aqui até o final desse vídeo, porque é bem provável que você morda a sua língua, beleza? Enquanto eu vou falando o que eu penso, faz o seguinte, já começa a dar um like aqui, se inscreve nesse canal aqui. A gente está começando uma série de vídeos e você vai ter muito conteúdo aqui para evoluir no teu relacionamento, tá bom? Então, enquanto eu vou falando, já vai curtindo, se inscreve aqui e enquanto você vai recebendo aí algumas informações, já vai mandando para alguém que você acha importante, beleza? E aí, traição tem ou não tem perdão? Qual a porcentagem das pessoas que traem? Você sabe me dizer? Os estudos mostram de 15% a 80%. Por que tem essa variação tão grande? Sabe por quê? Porque traição para um pode não ser traição para outro. O que é traição para você? Bater um papo, conversar com uma outra mulher é traição? Bater um papo no Zap, mandar uma fotinho, mandar um nude, será que é traição? Ir numa massagem com um happy end, sabe o que é happy end? Pois é, um final feliz. Isso aí é traição? Sexo sem envolvimento emocional, isso aí seria traição para você? Sexo com envolvimento, isso é traição? Pois é, traição é tudo menos uma definição fixa. Traição pode ser várias coisas. E eu posso ser um pouco mais abrangente. Será que trair, quebrar um pacto, será que você não dá atenção para o teu marido? Isso é uma traição? Será que você priorizar a tua família de origem em prol do seu marido, será que isso é uma traição? Será que você usar o dinheiro de vocês de uma forma assim, ele saber, isso é uma traição? Deixa eu te falar, independente do teu conceito, da sua definição de traição aí, eu queria saber, traição tem ou não tem perdão? Muito bem, eu quero saber a tua resposta no final, você vai mandar aqui no comentário, eu quero saber o que você pensa. Mas independente disso, sabe qual é o maior problema que existe? As pessoas, e a grande maioria das mulheres, querem perdoar uma traição. Ah, Rômulo, isso aí você tá de papinho, não acredito. Acredite, a maioria das mulheres que passaram uma traição, elas com o tempo começam a entender que elas gostariam de perdoar. E sabe por que elas não perdoam? Porque elas estão envolvidas num contexto de informação, num contexto de pessoas que estão ali do lado o tempo todo falando, não seja trouxa, não seja ingênuo, traição não tem perdão. Se ele traiu uma vez, vai trair várias vezes. Poxa, ele é um cafajeste, não devia ter feito isso. Não perdoa, não perdoa. E aí você está ali naquele momento ali de extrema tensão, num impacto emocional muito grande. É óbvio, eu não estou falando aqui que traição é algo simples, é algo complexo. Você está nesse momento ali, com as emoções lá em cima, e aí você realmente começa a pensar que essas pessoas estão falando, elas estão certas. Traição não tem perdão, não tem que perdoar. E você vive nesse contexto, talvez seja essa resposta que você tem aí na ponta da língua, porque você está baseada em todo esse contexto. Mas deixa eu te falar uma coisa, é claro que no calor da situação, imagina essa mulher pegando o iPad, olhando ali e vendo aquelas mensagens, no calor dessa situação, você está com as emoções lá e você não consegue pensar, você não consegue ter uma decisão racional, até que as coisas vão passando com o tempo. E aí acontece algo que eu chamo e que eu falo que é a racionalização das emoções. Suas emoções começam a baixar e você começa a racionalizar todo um contexto que você construiu com essa pessoa e que de repente foi impactado, foi pausado, a história foi parada ali. Aí você começa a pensar, essa aqui é a vida real, eu preciso desenvolver uma vida madura, eu preciso desenvolver algo que construa uma história que não precisa ser interrompida por um erro. E aí você começa a pensar, será que eu não deveria perdoar? Será que eu não deveria perdoar essa traição? Mas, Rômulo,
Eu não consigo esquecer. Eu não consigo esquecer. Deixa eu te falar aqui um dos pontos sobre perdão. Perdão não é sobre esquecer, não é. Perdoar não é esquecer. Dificilmente você vai esquecer, principalmente quando tem um forte impacto emocional. Não tem como esquecer. Quando a gente passa por uma situação com forte impacto emocional, a gente não consegue esquecer. O que a gente precisa fazer é não ficar lembrando. Anota aí. É sobre não ficar lembrando e trazendo essas lembranças o tempo todo. É sobre não ficar carregando essa história o tempo inteiro. Deixa eu te falar. Eu conto uma história no livro que eu escrevi, no Guia Secreto de Relacionamentos Extraordinários, falando sobre 2 monges. Presta atenção aqui nessa história. 2 monges estavam no mosteiro e eles precisavam sair para comprar alguns mantimentos. E eles foram, então, caminharam. Eram muito amigos, sabe? E eles chegaram para atravessar um rio. Quando olharam no rio, tinha uma moça querendo atravessar. E a moça pediu ajuda a um desses monges. E pediu ajuda e o monge falou, não, eu não posso ajudar você. E a moça, olha, eu preciso atravessar porque eu preciso comprar mantimento também para meus filhos. E aí o monge falou, olha, a gente não pode encostar em mulheres, porque esse é um pacto que a gente fez. O outro monge ficou olhando aquilo, se compadeceu da mulher, botou a mulher no ombro e atravessou a mulher do outro lado do rio. A mulher agradeceu, eles foram embora e continuaram a jornada até o vilarejo próximo para comprar os mantimentos. Durante aquela caminhada, o monge que negou a ajuda à mulher ficou o tempo todo falando para o outro, você é um monge mau. Como é que você traiu o pacto que a gente fez? Você não podia ter encostado naquela mulher? Como é que você vai continuar essa caminhada? E ele ficava falando, até que eles pararam para almoçar. E durante o almoço, o monge que não ajudou ficava, cara, eu não consigo parar de pensar, como é que você encostou naquela mulher? Como é que você carregou aquela mulher? Você traiu um pacto que a gente fez? Como é que você vai conseguir seguir nessa jornada? E o monge ficava quieto. Até que chegou a noite, eles precisavam dormir nesse vilarejo antes de voltar. E à noite, o monge que não ajudou chegou e falou assim, eu não consigo dormir, cara. Eu tô pensando o tempo inteiro naquilo que você fez. Você pegou aquela mulher, colocou nas costas, atravessou e deixou ela lá do outro lado do rio. Poxa, você traiu um pacto que a gente fez. O monge que ajudou levantou e falou assim, olha, presta atenção aqui no que eu vou te falar. Eu peguei essa mulher, carreguei e deixei ela lá. Mas você tá carregando essa mulher até agora. Esquece isso, vai dormir. Deixa eu te falar. Talvez tenha muitas coisas aí na tua vida que você está carregando aí nas costas. Talvez tenha muitas situações que você não perdoou e você carrega esse peso que te atrapalha você seguir nessa caminhada. Presta atenção, esse é um peso que você deve largar. Perdoar não é sobre esquecer, nunca mais vou. É para você não ficar lembrando, não ficar carregando isso nas costas, sacou? Rômulo, mas ele tem que pagar por isso. Eu não vou perdoar porque ele tem que pagar, deixa eu te falar. Isso é uma das noções mais erradas que você carrega. Você carrega algo pensando que se você não perdoar, você está fazendo justiça. O outro vai pagar pelo que ele fez. Não vou perdoar essa traição porque ele tem que pagar, ele vai ver e tudo mais. Cara, essa é a maior viagem que você carrega. É como, eu sempre falo, você não perdoa achando que está fazendo justiça, é como se você estivesse tomando um veneno e querendo que o outro sofresse as consequências. Porque você carrega essa mágoa, isso é um veneno, uma má água que você carrega, isso atrapalha você. Ou seja, perdoar e não perdoar não é sobre fazer justiça ou não fazer justiça, é sobre uma atitude. Rômulo, mas eu não sinto ainda essa vontade, eu não tenho esse sentimento para perdoar. Deixa eu te falar, perdão não é sobre sentimento, exatamente como amar. Isso não é um sentimento, isso é uma atitude. Perdoar é sobre você tomar uma atitude, definir e perdoar. É igual amar. Eu sinto te dizer, e talvez a gente vai aprofundar esse assunto em um outro vídeo, mas amar também não é esse sentimentozinho aí, essa coisinha toda alegre, gostosa que você sente. Amar é uma atitude, assim como perdoar. E isso são atitudes e virtudes de quem é grande. Agora preste atenção nisso aqui que eu vou te falar. Essas são virtudes de quem é maior. Só consegue perdoar quem está acima. Então você olha para outra pessoa e você vê que você está acima e você pode não perdoar. Você pode não perdoar, mas você decide perdoar. Você não podendo perdoar, você vai e perdoa. Porque você está acima. É igual a Deus. Você não vai perdoar Deus porque Ele fez uma coisa. Só Deus pode te perdoar. Você está acima. Mas sabe qual é o maior problema de tudo aqui? É porque o fato de você estar acima te deixa um pouquinho soberba. Isso. E aí você está lá, sentada lá acima, e você começa a falar, agora, ele vai comer na minha mão. Agora ele vai comer o pão que o diabo amassou. Agora eu estou no controle. Agora ele vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo. E você usa essa sua posição, não para liberar o perdão, mas para controlar. Deixa eu te falar, perdão é sobre atitude, e atitude de pessoas grandes. Agora, você deve estar aí pensando, será que traição tem perdão? O que você acha? Talvez você tivesse com a resposta na ponta da língua. Talvez você tenha passado a entender um pouquinho mais sobre perdão, sobre perdoar, sobre o que é perdoar e o que não é perdoar. E talvez você já entendeu sobre o que é perdoar. Mas se você ainda insiste em pensar, olha, traição, não tem perdão, talvez não seja porque você não entenda sobre perdoar. Talvez seja porque você não entenda sobre amar. Porque é exatamente uma atitude
como o perdoar. Traição tem perdão ou não tem perdão? Mas antes de terminar esse vídeo, eu quero te falar uma coisa. Eu não estou aqui justificando a traição. Preste uma atenção aqui numa coisa que eu vou te falar aqui. Traição não tem justificativa, tá? Não tem algo que justifique a traição. Essa quantidade enorme de mensagens que eu recebo é porque eu sei que provavelmente pode ser uma dor que você esteja passando e não tem uma justificativa. O ponto de você entender sobre perdão é fundamental e essencial para você e se por acaso você deseja continuar nesse relacionamento. Porque existe algo sobre perdoar, existe algo sobre continuar. Talvez você tenha amizades que você foi traída, você quis perdoar, mas você não quer seguir nessas amizades. Mas dentro de um relacionamento, de um casamento, é preciso ter um pouco de cautela para você entender se você de fato quer perdoar e isso é para você não ficar como aquele monge carregando essa mágoa e atrapalhando a sua vida e principalmente se você decidiu continuar. Perdoar é sobre você, continuar é sobre vocês dois e a gente vai falar isso em outros vídeos, beleza? E aí, traição tem perdão ou não tem perdão? Mordeu ou não mordeu sua língua? Deixa eu te falar. Se você curtiu esse vídeo aqui, se eu trouxe um aprofundamento maior e um entendimento maior para você, faz o seguinte, curte aqui também, coloca o dedinho aí, esse likezinho, compartilha esse vídeo. E antes que eu me esqueça, esse conteúdo que eu estou abordando aqui, ele tem muito aqui dentro do livro que eu e a minha esposa Isabela escrevemos. Esse livro aqui conta a nossa trajetória, de onde nós estávamos num relacionamento a um fio da separação e o que a Isabela fez para reconstruir o nosso relacionamento. O Guia Secreto de Relacionamentos Extraordinários tem ajudado mais de 2.000 pessoas, exatamente, já adquiriram e estão curtindo e salvando os seus relacionamentos. Olha só, vou deixar o link aqui embaixo, tá? Para você acessar. E aí, curtiu ou não curtiu? Fica aqui com a gente, segue com a gente aqui nesse canal. A gente tem muitos vídeos, muito conteúdo para compartilhar e te ajudar a desenvolver um relacionamento extraordinário, beleza? Então, um beijo no coração e até breve.